Gente, nós falamos aí do cuidado da mamãe com seus filhos, agora ainda na área da saúde, nós vamos falar aí sobre o cuidado com os olhos, pois com a chegada do verão, muito se fala sobre a importância de se hidratar bem, cuidar da pele, dos cabelos, mas muitas vezes nós esquecemos dos cuidados com os nossos olhos. E é sobre isso que nós vamos tratar agora com o oftalmologista Breno de Mello. Doutor Breno, grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Não é a primeira vez não, né? Não, aqui é a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Então, seja muito bem-vindo. O programa Obrigado. Aqui é seu, a casa é sua. Uma grande honra. Agora, doutor Breno, sobre esse cuidado com os olhos. Eu disse aqui que a pele, a gente cuida do cabelo, mas é pouco difundidas as informações sobre o cuidado com os olhos, né? Correto. E nessa época do ano aumenta alguns casos, né? Por exemplo, de conjuntivite. Então tem que ter um certo cuidado. Os casos de conjuntivite, eles aumentam nessa época do ano. Esse aumento está relacionado ao quê? É um tempo mais seco ou por causa do uso do ar-condicionado? Alta temperatura propicia mais proliferação de bactérias, né? As pessoas têm mais contato e ela é transmitida por contato e objetos. Por isso, nessa época do ano, tem um aumento mesmo dos casos. É o clima e a proximidade, né? Os contatos entre as pessoas. E, por exemplo, no ambiente de ar-condicionado, que tem pouca circulação, todo mundo se fecha dentro do carro, no escritório, em casa, fecha tudo por causa do ar-condicionado. Então, estabelecemos ali um ambiente totalmente hospitaleiro, né? É sim, pelo ar até que não há tanta transmissão, mas a proximidade, o contato. Sim. E fora que a questão do ar-condicionado está implicada em outros fatos, né, como o ressecamento dos olhos, né? Uhum. No caso de ressecamento dos olhos aí, que também é comum nessa época, o que as pessoas devem fazer e como devem fazer? O que pode utilizar sem problema nenhum são as lágrimas artificiais, né, que tem de vários laboratórios. Só não confundir, né? Não confundir com colírio vasoconstritor. Então fica bem claro que é lubrificante ocular. Vende tranquilamente, aí você pode usar sem contraindicação. Aí pode chegar, por exemplo, numa farmácia, drogaria, chegar e falar assim, olha, eu quero uma lágrima artificial. Correto. Aí o farmacêutico ali, o atendente, apresentará ali algumas opções. Claro, e esse pode ser usado sem problema. Agora, se o sintoma não melhorar, aí justifica uma consulta mesmo, né? Uma consulta com o oftalmologista para ver se tem alguma obstrução, que é comum, né? Às vezes obstruir ali o canal algum corpo lacrimal. estranho, né? Que nessa época do ano também tem uma incidência maior por causa de vento. Entendi. Agora, doutor Breno, sobre a questão do uso dos óculos de sol. Sim. Primeiro cuidado que ter é a qualidade da lente, também é muito importante, né? Tem aparelhos para a gente confirmar se de fato ela tem a proteção ultravioleta. Esses aparelhos a gente tem acesso como? Geralmente em clínicas oftalmológicas, algumas óticas também possuem. Por exemplo, se eu comprar um óculos de sol, eu posso ir lá na clínica, olha, tem como conferir se isso aqui tem essa proteção? Sim, algumas clínicas têm um aparelho próprio para isso. Verificando que tem a proteção, está indicado o uso, né? Até porque a radiação solar está implicada em catarata, degeneração macular, pterígio, algumas doenças oculares. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que se ela usa um óculos que tem uma proteção UVB, sim, UVA, né? Isso. E essa proteção, ela é boa, de fato existe, ela usa tranquilamente. Se for aquelas coisas assim meio tabajara, na mesma hora começa a dar dor de cabeça. É uma sensibilidade da pessoa. Já me apresentou isso. Isso acontece? Que se a lente não for de boa qualidade, se de fato não tiver a proteção, aí o risco é a pupila dilata pelo escurecimento, só que não está filtrando a radiação. Aí sim pode lesar o olho, né? Entendi. Agora, a grande maioria delas tem a proteção que a gente tem visto hoje em dia. Agora, doutor Breno, a gente vê, por exemplo, sobre ainda os óculos de sol, tem algumas lentes muito escuras, umas já puxam para o degradê, umas vão pelo lado mais assim, mais marrom, assim. Qual que é ideal ou é pela satisfação mesmo do usuário? A princípio, pela satisfação. Agora, tem algumas cores de lente, algumas tonalidades que podem interferir. Aí o médico pode selecionar. Tem algumas lentes alguns filtros sendo usados aí para algumas doenças.
Mas isso é em fase mais experimental. E também já é uma questão indicativa prescrita por um médico. Agora, habitualmente, você pode ficar livre para escolher o óculos de sol. Aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais... A princípio, sim, com a proteção ultravioleta, né? Por exemplo, eu gosto muito do meu, mas quando eu estou dirigindo, assim, um trecho é mais longo, assim, eu gosto da minha mulher. Então, aí dentro do carro, eu posso usar o óculos dela. A princípio, sim, né? Se ele não tiver grau... Eu encontrei um de homem, não é isso? Não é não, Brunão? E a gente para usar, igual o dela. Então, eu uso o dela, por exemplo, se eu estou viajando, alguma coisa assim. Agora, em crianças mais novas, é interessante, às vezes, boné, viseira, esses métodos de barreira, porque até os 3 anos de idade, a visão está tendo muito desenvolvimento. Então, o estímulo luminoso também é importante. Então, lembrar de boné, viseira... Até 3 anos? Assim, é um tema ainda controverso. Muitos médicos preferem liberar o uso a partir dos 3, 4 anos por isso, pelo desenvolvimento da visão. Mas é um tema ainda controverso. Então, boné, viseira também tem uma utilidade grande nessa faixa etária. Usar, então, nessa faixa etária infantil aí. Use e abuse do boné e da viseira, né, Com certeza. Para não incorrer em algum tipo de risco, vamos considerar assim. Depois o óculos já fica mais liberado, né? O óculos de sol. Agora, doutor, dentro dessas doenças relacionadas aí, especialmente a esse período aí, por causa do ressecamento, mais contato, como o senhor diz, já falamos aqui da conjuntivite, que é uma época propícia para isso. Os casos. Agora, por exemplo, quais são as outras doenças relacionadas? Por exemplo, aquele pterígiozinho, que é aquela carninha que nasce ali. Isso. É também relacionado? O crescimento do pterígio está relacionado à exposição à radiação o que é o pterígio? Ultravioleta. Ele dá aqui na membrana que recobre o branco do olho. Entre o branco e o fica uma elevaçãozinha ali que ela pode ir em direção à parte colorida, né? Então ele pequeno, a gente vai lubrificando, pode dar um certo desconforto, ele maior, às vezes tem que ser operado. Tem maior incidência nos países tropicais, justamente pela incidência. Eu já tive uma vez com o uso de colírios, acabou assim. O pequenininho é mais tranquilo, né? Tem alguns casos que vão para cirurgia. Então, o óculos de sol está super indicado nesse caso, para evitar o crescimento e que ele se irrite mais, né? Agora, por exemplo, aquela constante estado assim de vermelhidão dos olhos, daquele cansaço, também nessa época é mais comum? Olha, pode estar mais vermelho assim pela secura, às vezes por cloro de piscina, né, que gera uma alergia. Possível. O sal do mar ali né, a própria conjuntivite, que a gente falou que tem que tentar, né, evitar contato, se separar a toalha, travesseiro quando estiver contaminado. Tem que ter essas precauções de contato. Então isso tudo gera um olho vermelho nessa época do ano. Agora, por exemplo, a catarata também tem a ver com esse tempo, doutor? Tem, assim, habitualmente ela dá mais no público idoso, né, pela idade, pelo envelhecimento, só que a radiação ultravioleta participa desse processo aí de envelhecimento, do cristalino, né? Então está relacionado sim. Agora, por exemplo, o pessoal está indo para a praia aí no final de ano, aproveitar o verão. Qual deve ser o cuidado, por exemplo, na praia? Quem, por exemplo, no meu caso, usa lente de contato, eu, Carol Malta, oficial? Então, o que acontece é que a gente geralmente recomenda a não mergulhar de lente de contato. Isso é uma precaução importante que pode estar relacionada a levar a úlcera de córnea. Então, mergulho com lente não está indicado. Pode entrar no mar sem mergulhar, né? Ou então ficar sem a lente. Tira a lente e vai para a praia. É bom também levar um colírio lubrificante ocular, que às vezes é uma irritação leve, o que o lubrificante vai... Então, e também, por exemplo, essas pessoas que já têm ali o uso da lente de contato, o uso do óculos escuro também ajuda bastante na proteção. Com certeza. Já tem esse atrito com a lente. O óculos de sol... E, eventualmente, se sentir uma sensação de cisco no olho, pode lavar com soro fisiológico, pingar o lubrificante ocular e, se não melhorar, aí sim consultar, né? Agora, por exemplo, com o uso das piscinas? Porque ali tem um tantão de produto químico. Tem cloro, tem outros produtos. Qual deve ser o cuidado? Então, o ideal é nadar com óculos de proteção, né? O óculos de natação. Porque realmente o cloro pode desencadear reações alérgicas. Em piscinas não tratadas é possível transmitir conjuntivite. Então, o óculos está bem indicado, o óculos de natação nesses casos. Que ajuda, só aquela proteção. Vai dar uma proteção, né? E lembrando, sem a lente. Agora, o que é ceratite? A ceratite é uma lesão que dá na córnea, pode ter diversas causas. Alguma relacionada a esse tempo, a essas atividades comuns do verão? O tempo seco pode levar, se cair corpo estranho na córnea. O uso da lente de contato mergulhando em piscinas pode desencadear uma ceratite infecciosa.
Então tem relação mesmo com essa época também. E o que é degeneração macular relativa à idade? Então a gente tem uma parte que é a mais nobre da visão na retina. E geralmente no idoso isso pode ir deteriorando, dando uma lesão macular. Então ele perde muito da visão central e mantém a visão periférica. E a radiação ultravioleta está relacionada a esse processo de envelhecimento das células da retina. Olha, então... Então o óculos de sol está super indicado, apesar de ser uma doença mais do público idoso, né? Uhum. Doutor, então para a gente dar rumos finais aqui à nossa boa prosa aqui de manhã, nessa terça-feira gostosa, faz aqui, essa câmera aqui é sua, sim, faça suas considerações finais para o nosso público aí, para cuidar bem dos olhos neste verão. Então assim, é usar o óculos de sol, né? Não nadar de lente e boné, viseira, esses métodos de proteção. Com relação, se tiver um familiar com secreção, olho pregado, é consultar, separar a toalha, separar travesseiro, lavar bem as mãos, que a transmissão é pelo contato, né, e pelos objetos. Então é basicamente isso. Gente, olha só, você tem que cuidar aí do seu cabelo, você preocupa com o melhor shampoo, preocupa com o melhor creme, com a pele, você já comprou um filtro solar fator 215 e esqueceu dos olhos, aí deu ruim. Então é hora também de preocupar com os seus olhos, com a saúde dos seus olhos, um bom óculos, um óculos de qualidade e também, claro, se for necessário aí, já procure um oftalmologista para saber bem como que está aí a saúde, a sua visão. Não é isso? Isso mesmo, certíssimo. Doutor Breno, um grande abraço, obrigado. Uma honra gigante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.